Deus alguém que se aposentou do encargo, do chamado, da responsabilidade, do serviço? Não há. Nós não somos dos que retrocedem. Amados irmãos, observe bem, aquela visão reacendeu em Paulo aquele dom. É interessante que muitos cristãos, eles vão vivendo a vida cristã. É interessante que a gente acha que na vida cristã você envelhece. Não é isso que diz Isaías, capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Você não envelhece. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos. Você abre a sua Bíblia, lá em Josué, no capítulo 13, o Senhor diz assim: Josué já está entrado em dias, mas ainda há muita terra para se conquistar. Há muito o que fazer. Nós temos que atentar para isso. Peça ao Senhor que traga um renovo ao seu coração. Peça ao Senhor que te dê uma visão renovada de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Peça ao Senhor que desentulhe o seu coração, para que esse chamado, essa voz, possa te incendiar novamente. Então vamos aqui observar 3 pilares para experimentarmos a vontade de Deus. Primeiro, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Sabe o que é isso? Vida de consagração. Segundo, não entrar na forma, no padrão do mundo. Sabe o que é isso? Vida de santidade. E por último, ter uma mente transformada. Sabe o que é isso? Vida no Espírito. Vida de consagração, vida de santidade e vida no Espírito. São os 3 pilares para nós conhecermos a vontade de Deus. Então ninguém tem problema em conhecer a vontade de Deus. Não tem, ou temos. Nós temos problema com santidade, com consagração e com vida no Espírito. Porque o resultado aqui é conhecer a vontade de Deus. Não é que você não sabe a vontade de Deus, é que você não tem uma vida consagrada. Não é que você não sabe o que você tem que fazer, é porque você não tem uma vida de santidade. O mundo tem roubado os seus afetos. O mundo tem roubado a sua visão. Você não é capaz de ouvir alguém dizer: passa a Macedônia, ajuda-nos. Você não é capaz de ouvir a voz do Senhor. Separai-me. Sua vida não é sua vida é minha, como ele disse para Jeremias. Foi eu que te coloquei no ventre da sua mãe. Foi eu, antes de você nascer, eu te chamei. Eu te nomeei, eu te consagrei, eu te dei as nações como profeta. Hoje nós não estamos ouvindo esse tipo de chamado mais. Será, irmãos? Será que hoje não existe mais aqueles que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me aos meus, envia-me aonde eu estou. É isso que Isaías estava dizendo: envia-me aqui onde estou. Foi o que foi o que Ezequiel, no capítulo 1, ele vai nos relatar que ele estava entre aqueles cativos. Ele era parte do problema, ele era parte daquela situação. E quando ele completou os 30 anos, o momento em que ele deveria exercer o seu sacerdócio, o céu se abriu sobre ele, ele teve visões de Deus. E aí é que nasceu o seu chamado para o ministério profético. Ezequiel teve o seu chamado aí. Eu não estou falando de um chamado distinto, estou falando de um chamado para todos nós. O caminho da obediência. O caminho de entender qual que é o meu papel nessa geração perdida. Qual é o meu papel nesta hora tão escura? Qual deve ser o meu viver no corpo e para o corpo aonde eu me reúno? Como eu posso cooperar? Como eu posso servir? Como eu posso me render, me entregar? Ou você acha, irmãos, que o tribunal de Cristo é uma fantasia religiosa? Eu sei que nós não devemos servir o Senhor por recompensa, nós devemos servi-lo por amor. Por amor. A recompensa está depois do tribunal de Cristo. Até o tribunal de Cristo nós temos que ser conduzidos pelo nosso amor ao Senhor. Este assunto é muito sério.
Então aqui está. Por que nós não podemos ouvir? Por que nós não podemos ver? Por que não há visões? Quando eu falo visões, eu falo de um sentimento de Deus no meu espírito. Eu falo de visões no que diz respeito a ouvir a voz de Deus no meu espírito. Quando eu falo de uma visão espiritual, eu falo de algo muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Mas o próprio sentimento de responsabilidade, o próprio senso de encargo que todos nós temos nesse maravilhoso e glorioso corpo de Cristo. Então nós temos que olhar para isso, é muito sério. Por que que não há um comprometimento maior? Porque não há vida no Espírito. Estamos vivendo da nossa carne, estamos vivendo uma vida mundana. Estamos vivendo para os nossos próprios prazeres. Por que que eu não tenho uma vida de consagração, de entrega? Por quê? Porque eu tenho vivido para mim mesmo. Por que que eu não tenho uma vida de santidade? Porque eu quero uma vida de carnalidade, que é produzida pelo mundo. Por que que eu não tenho uma vida no espírito? Porque eu quero uma vida na alma. É os meus desejos, são os meus afetos. Pouco importa a vida no espírito. Por isso, irmãos, há uma avalanche de cristãos religiosos hoje, espalhados no meio da igreja, atrasando a volta do Senhor. Não há despertamento, não há avivamento. Não há. Sabe o que há, irmãos? Cultos baseados em entretenimento. Cristãos com a cabeça desse tamanho, cheio de conhecimento, e um coração vazio. Frieza, indiferença, negligência, mornidão. É tudo isso. Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus, que estão preocupados em obedecer, em obediência, estão preocupados com a vontade do Senhor? Vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. O perigo de fazermos das coisas de Deus o nosso próprio negócio, ou fazemos as coisas para Deus fora da sua vontade. Isso é muito sério, extremamente sério. Porque, irmãos, se vocês, olhem aqui, por favor, os versículos 10 e 13 de Atos capítulo 16, nós vamos ver duas coisas: urgência e responsabilidade. Veja que no versículo 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Está vendo aí? Sabe o que é isso, irmãos? Urgência. Eu vou fazer uma pergunta bem particular e pessoal para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você tem sentido urgência no seu coração? Eu vou tentar ser mais claro na minha pergunta. Você acha que tem muito tempo ainda? Eu não estou perguntando se você tem muito tempo de vida. Eu estou te perguntando, você acha que teremos muito tempo ainda? Será que nós podemos dizer tranquilamente, tranquilo, relaxa, relaxa, relaxa. É só sensacionalismo. Nós estamos vivendo um tempo tão... Nunca vivemos um tempo com tantas possibilidades. Nunca vivemos um tempo com tantas oportunidades. Imagina, as pessoas estão ganhando dinheiro dentro de casa, sem sair de casa. E não se importam. Porque hoje, essa febre de parasita tem assolado o mundo. Esse afã de ser celebridade instantânea é a compulsão que mais tem preenchido o coração das pessoas. Não é isso, irmãos? Não é isso. A minha pergunta eu vou fazer novamente. E digo para vocês aqui. Você sente urgência no seu coração? Eu não estou falando da sua. É a urgência de Deus. É a urgência de Deus. É a urgência que possivelmente não vamos conseguir fazer tudo o que temos que fazer. É a urgência que nós não podemos dar um passo errado. Nós não podemos tomar uma decisão fora do Espírito Santo. Será que você tem a urgência que possivelmente muitas pessoas que estão ao nosso lado, elas vão para o inferno e a culpa é nossa? É a urgência.
nós precisamos pregar o evangelho do reino com ousadia. É urgência que nós precisamos nos tornar uma comunidade de oração.